CBN Agro, com Éder Campos. Hoje eu substituo o nosso companheiro Éder Campos, que está aqui nos estúdios da CBN. O Éder está com a voz um pouco comprometida, com uma forte gripe que teve na semana. E eu estou encarregado de duplamente fazer a apresentação do CBN Agro hoje e também fazer a apresentação de um colega de trabalho, o jornalista Fabiano Reis, que é o nosso entrevistado deste sábado, feriadão 2 de novembro. Primeiramente, Fabiano, muito bom dia. Bom dia, Zaidan, bom dia a todos, bom dia, Éder Campos. Um prazer estar aqui na CBN neste sábado. Éder Campos, dá para falar o bom dia aí, não? Dá sim, Zaidan. Bom dia a você, bom dia, Fabiano Reis. Né? E hoje né, continuando a semana que passamos juntos, eu, você e Fabiano, né? Exatamente, trabalhamos juntos no canal do Boi e com muita satisfação também eu divido aqui com o Éder Campos, quando posso, aos sábados pela manhã, a edição do CBN Agro. Bom, Fabiano Reis, nosso companheiro de trabalho, é jornalista, tem mestrado em agronegócio e no canal do Boi atualmente apresenta 3 edições do programa Agricultura BR. Uma na madrugada, Fabiano, começa a que horas? 5? 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. A segunda edição a partir do 12h10, no horário de Brasília, 11h10 aqui no nosso horário. Importante falar no nosso horário, porque o programa é apresentado simultaneamente pela TV Imaculada também, não é? Exatamente, é sinal aberto no Mato Grosso do Sul, onde tem alcance da TV Imaculada, que é uma grande parceira da emissora, do canal do Boi e do programa, que repete o nosso sinal, né? Entra linkado conosco. Segunda edição, 12h10, 11h10 de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. E a terceira edição, às 3h30 da tarde, no horário de 3 horas da tarde, no horário de Mato Grosso do Sul, e 4 horas no horário de Brasília. Aliás, a terceira edição antecede o programa que nós apresentamos no canal do Boi, que é o Mais Pecuária. Fabiano está aqui hoje com a gente para falar um pouco da carreira dele, Éder, e também para falar de um prêmio nacional no qual ele foi indicado para concorrer com mais 2 outros jornalistas que atuam também no segmento agro, Fabiano. Explica para a gente que prêmio é esse, você é um dos finalistas e esse é o nosso destaque principal aqui. Maravilha, Zaidan. Primeiro, é uma honra falar com vocês aqui na Rádio CBN. Né? Esse é um trabalho que é um resultado de trabalho de muita gente, na verdade, né? Trabalhamos em televisão, a gente sabe que não dá para fazer esse tipo de coisa sozinho. O Prêmio Especialistas é um prêmio que existe há 5 anos e ele contempla as 29 áreas da economia que são mais importantes para o Brasil. Então, os jornalistas que são premiados são todos que trabalham na área de economia. No meu caso, especificamente na área de pecuária. Os 3 colegas, né, que já são premiados, né, eu e mais 2 colegas que fomos premiados na categoria 17, que é a categoria de pecuária, a gente já está premiado. E agora tem uma votação que escolhe os destaques. Tem um colega da DBO Editores, né, que é uma tradicional editora de pecuária no Brasil, revistas que são ligadas à pecuária, e também um colega de um canal concorrente, o canal Terra Viva, que concorre conosco nesse destaque da premiação que vai acontecer no dia 25 de novembro. Legal se o prêmio vier para cá, né, Zé? Para Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, né? Exatamente, nós estamos trabalhando para que isso venha para cá, para que Campo Grande seja destaque nacional, não é, Éder? Maravilha, né? Ainda mais Campo Grande e o Mato Grosso do Sul, que é conhecido pela sua capacidade produtiva na pecuária, né? O estado já foi o primeiro na produção pecuária em termos de números de cabeça, né? Cabeças de animais. Já tivemos aí quase 27 milhões de cabeças. Ao longo dos anos aí o estado foi dando espaço para outras culturas, como o eucalipto, cana-de-açúcar, a soja crescendo bastante, mas a pecuária aqui ainda é muito forte, né? A qualidade dos animais produzidos aqui é muito forte. E o estado tem, sim, claro que um posicionamento na pecuária brasileira, acho que 4º ou 5º lugar, né? Fica atrás aí do Mato Grosso, que é o estado que mais tem cabeças de gado, cerca de 28 milhões, depois fica em Goiás, Minas Gerais, e aí vem o Mato Grosso do Sul, acho que 4º ou 5º lugar. Mas não
desmerece o Estado no trabalho feito de melhoramento genético. Bom, por que é importante para a gente receber esse prêmio aqui para o Estado? Justamente para isso, porque reforça o Mato Grosso do Sul, né, como uma capital do agronegócio. Aqui tem grandes criadores, grandes empresas do setor. Na comunicação, que é a nossa área, né, o maior canal de televisão do agronegócio está aqui, que é o canal do Boi, o SBA, né, que é o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Para a gente é muito importante mesmo que esse prêmio venha para cá. Mas a gente vai falar, entre outras coisas também, sobre essa questão da carreira do Fabiano Reis, que é o nosso convidado, e a gente trouxe ele para isso, mas discutir também temas que foram destaques na semana. Já que você está falando de pecuária, Fabiano, que é onde você vai entrar lá na categoria Economia, no Prêmio Especialistas do Ano, essa semana nós tivemos aí, Zaidan, boas notícias em relação à arroba, né? Muitos comentários, muitas informações sobre a arroba. Ontem alguém falou para mim que a arroba vai bater R$190 o ano que vem. Eu falei, o ano que vem ainda? Acho que é mais cedo, né? Essa informação se refere ao mercado futuro. Mercado futuro. Que ontem fechou para outubro com mais de R$180 por arroba. Outubro de 2020. Uhum. Porque o boi está numa ascensão em termos de recuperação de preços. Nós já tivemos preços até melhores em 2014 e 2015. Se descontarmos a inflação no período, custos de produção, nós vamos chegar à conclusão de que a arroba do boi hoje, que está em valores nominais acima dos de 2014 e 2015, ainda abaixo daquele período. Mas o importante é que está havendo uma recuperação histórica de preços. Eu tenho ouvido muita gente que conhece a pecuária há mais tempo do que eu dizer que é uma época histórica de recuperação de preços. Nunca vimos um momento como esse, Fabiano, Éder, de escalada altista nos preços da arroba do boi gordo. Ainda não estamos como em 2014 e 2015, mas esse contrato futuro de outubro de 2020, que chega perto dos R$190, aí sim, estaríamos acima, mesmo descontando inflação, custos de produção, dos grandes preços de alguns anos atrás. Isso é muito bom. Por que nós estamos chegando a isso? Fica a pergunta, eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir primeiro a de vocês. Vamos começar com o Fabiano, que é o nosso entrevistado aqui, e você também, Éder. Não, ele vai ser premiado. Ele vai ser premiado. Vai ser premiado, então tem que fazer jus a essa premiação. Fazer uma sabatina. Vamos lá. Fabiano Reis hoje aqui, né? É quase um tom de ameaça, mas chamou muita atenção, Éder, Zaidan e os ouvintes que estão nos ouvindo na CBN. Na terça-feira, nós tivemos um pico de preço no mercado futuro, com o número de contratos, para os negócios na B3, pode ser considerado elevado. No Brasil não se há muita tradição em negócios em mercado futuro, mas tivemos um volume muito bom, e ele chegou a dar um pico de 187. Os R$187, mesmo deflacionando os preços, ele chegou naquele momento, eu não lembro qual que foi o horário exatamente que ele chegou, mas na terça-feira ele chegou a estar sendo considerado o melhor valor historicamente falando, deflacionando o preço. Aí ele acabou fechando a 186,20, alguma coisa assim. E vem mantendo esse valor, né, nesse contrato de outubro de 2020. A expectativa é de chegar a R$200. Não é raro, né? Eu tenho conversado com muita gente durante a semana inteira, com analistas, consultores de mercados e corretores. Principalmente corretores têm acreditado, têm estado muito otimistas sobre esse aspecto. Quanto à pergunta do que aconteceu, né? O que fez fazer com que nós tivéssemos essa elevação um pouco mais intensa para a arroba do boi. Bom, primeiro fator, e o pecuarista aqui do Mato Grosso do Sul e de qualquer lugar sabe disso muito bem, nós tivemos e estávamos vivendo agora até pouco tempo um abate muito expressivo de fêmeas. Esse abate expressivo de fêmeas, ele veio por conta de, primeiro, uma situação de valores de negociação, né? Os valores não estavam tão interessantes, e depois disso, uma arroba da fêmea e do boi gordo, muito parecidos, muito próximos. Aquela diferença, o spread entre um e outro, ficando menor. Então, passou a ser um bom negócio abater fêmeas. Tivemos uma redução, né? É um impacto em curto, médio e longo prazo.
Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu até escrevi num artigo, em uma página que eu administro, que é minha. Eu comentava com o Éder Campos, o Éder tinha lido, e ele falou assim, não gostei do tema subversivo. Acho que o Éder lembra dessa história. Mas eu usei o tema subversivo em relação à China, porque o Brasil ele teve, nos últimos 20 anos, aí, um processo de concentração da indústria frigorífica. A concentração da indústria frigorífica no Brasil, historicamente, e eu estudei isso muito, ela passou por um processo que é muito distinto daquele que ocorreu na Austrália, que ocorreu nos Estados Unidos, principalmente esses dois países, e mesmo na Europa. Nesses países, Austrália, Estados Unidos e países da União Europeia ou Europa, isso aconteceu com capital privado. No Brasil, isso foi financiado pelo governo, pesou muito o governo. Quando isso aconteceu, nós tivemos primeiro 5 grandes indústrias que ficaram, né, e que acabaram por ficar com aquelas indústrias menores, elas foram sumindo do mercado. Agora ficamos só com 3, né? Ficamos só com 3 indústrias frigoríficas, teve mais uma situação de concentração. Quando a China ela faz esse processo de habilitar pequenas indústrias, médias indústrias, ela toma esse ato subversivo sobre o Brasil. Evidentemente que a China não está preocupada com a nossa questão interna. Isso não é um problema da China. Por outro lado, quando ela faz isso, ela muda o mercado brasileiro, que é você fazer com que pequenas indústrias comecem a concorrer e você ter uma possibilidade de concorrência para preço de boi, arroba de boi gordo aqui no Brasil. É claro que os estados têm poucas plantas ainda habilitadas. Acredito que em menos de 5 anos seja impossível a China recuperar sua produção de carne suína, então eles vão ter que comprar muita carne suína, e não tem carne suína no mundo para abastecer chinês, carne bovina, carne de frango, e na verdade eles vão comprar qualquer carne que exista sobre aquilo que eu acredito, eles precisam ter uma demanda muito, muito forte internamente, eles vão ter que comprar. Bom, por isso a importância do jornalista, né? Do setor rural, né, Zaidan? Para pontuar não só o setor, mas também o consumidor. O quanto isso impacta na economia brasileira, né? O quanto isso traz também de benefícios para setores que não são ligados diretamente ao agrosetor, como o comércio, por exemplo, né, Zaidan? O quanto isso movimenta a nossa balança comercial, né? Movimenta bastante, né? As exportações. O Brasil fechou outubro com 160 mil toneladas exportadas de carne bovina. Fechou com 6 milhões e 100 mil de milho também, né? O milho está num momento excelente de exportações, o que faz com que nós tenhamos, no final do ano, um estoque de passagem pequeno, porque a demanda interna é grande, a demanda internacional é muito grande, a nossa produção é gigantesca, mas diante de tanta demanda assim, nós deveremos ter essas questões. Mas o assunto não é o milho, é o boi. É o boi, né? Então, fechamos outubro com 160 mil toneladas exportadas de carne bovina. Talvez um reflexo do que já foi dito aqui pelo Fabiano, da habilitação de novas plantas frigoríficas, as pequenas e as médias também. Você havia perguntado para o Fabiano e para mim, né, o que, na nossa opinião, que está motivando, né, tudo isso. Bom, o cenário político brasileiro está muito ainda confuso em relação à eleição do ano passado para cá e o Bolsonaro ter assumido a presidência. Mas, por outro lado, a gente vê que existem necessidades das pessoas humanas que elas têm que ser supridas. Né? Comer é talvez a principal necessidade que o ser humano tem, né, para sobreviver. Porque ninguém quer morrer, né? Se alguém quiser morrer aqui, levanta o dedo. Acho que ninguém quer. Todo mundo quer comer e comer bem. De outra forma, tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia talvez aponta para essa resposta. Né? Um crescimento mundial muito grande de população, né? Sendo que a gente tem aí expectativas que até 2050 o mundo vai chegar a 9 bilhões de pessoas. São dados que a gente colhe aí de órgãos, né? A gente não pode afirmar isso por nós mesmos, mas são dados que nós escolhemos aí de organizações que fazem levantamento. Mas talvez um motivo para as coisas estarem caminhando de maneira muito positiva no agronegócio brasileiro, em especial para o boi, é justamente o consumo. É a necessidade de comer proteína vermelha, de comer proteína de modo geral, né? Animal. Mas eu acho que, por outro lado, também a gente vê que a economia brasileira esse ano ela melhorou em relação a 2014 para cá. O consumo interno também deve ter melhorado.
A gente percebe que o consumo interno também está aquecido. Por quê? Em 2014, me lembro que quando nós tivemos a eleição da Dilma, né, e segundo o nosso analista de mercado, João Pedro Curti Dias, havia uma maquiagem da economia por conta do petróleo. Né? A Dilma havia maquiado a economia para ser eleita. E de lá para cá, a gente sofreu muito. A gente viu isso na vida particular de todo mundo, né? As pessoas estando mais arrochadas financeiramente. Cenário que mudou, né? Depois da eleição do Bolsonaro, né? Nós temos aí um ministro muito arrojado, né, para frente, que é o Paulo Guedes, que está trabalhando para melhorar a economia. Essa semana, conversando com um analista, com um especialista de mercado, dizendo o seguinte, que realmente a economia mudou. A expectativa agora em dezembro é que a gente tenha um aumento de consumo de fim de ano, né, em festas de fim de ano, de 5% em relação ao ano anterior, e que as pessoas do meio do ano para cá, né, as pessoas capitalizaram melhor e passaram a investir, né, na sua vida. Em especial em reforma de casa, em compra de geladeira, fogões, aquela coisa mais pontual dentro de casa. Consequentemente, aumentou também a condição de compra, né, a condição de compra, né? E a gente também percebe que o pecuarista brasileiro, né, eu não sei se vocês notaram bastante isso, mas nós melhoramos muito a qualidade da carne e isso impactou em processos diferentes de venda de carne, que são a tal das carnes gourmets. Aqui em Campo Grande, por exemplo, nos últimos dias abriram 3 lojas de carne gourmet. 3 lojas de carne gourmet, embora já haviam outras. E já informações que vão abrir mais 2 aqui ainda. Inclusive uma na Afonso Pena, é muito grande ali na Afonso Pena, onde era a Todeskine, né? Ali vai abrir uma casa de carnes em breve. Ou seja, então a gente percebe que existe um mercado, sim, além daquela carne commodity, né? Tem aquela carne com valor agregado, mas o que na minha opinião, traz, o que impacta isso? É dinheiro no bolso das pessoas. As pessoas com dinheiro no bolso comem mais, né, Fabiano? Come mais, sim. O que o Adriano colocou, você pontuou muito bem, é algo que eu falo sempre, né? As medidas que foram tomadas, algumas, principalmente no começo do ano, elas trouxeram, assim, talvez um susto para algumas pessoas, para algumas categorias, e aí a coisa começou a andar de uma maneira que é muito positiva. O clima da população talvez seja aquilo que deu o melhor indicativo. Concordo. Você acreditar que vai estar numa situação melhor, e quando nós falamos a respeito do consumo de carne gourmet, nós estamos falando de uma classe média, uma classe um pouco mais alta desse consumo. Mas se você andar pelos bairros, nos mercados, esses mercados, mercado de médio porte, pequeno porte, casa de carne, açougue, nos bairros de Campo Grande, é generalizado um consumo mais alto e uma variação maior de carne de frango para carne bovina. Né? Quando o cidadão, isso é uma coisa natural, né? Quando está com menos dinheiro, ele compra mais carne de frango, né, em detrimento da bovina. Nesse momento, vai para carnes mais baratas. Nesse momento, ele compra já mais carne bovina e corte de traseiro, principalmente. Sobre essa questão da carne gourmet, você falou que vai mais para a classe média e os bairros têm açougues. Sabe que aqui no Tiradentes, bem pertinho da gente aqui, né, da Rádio CBN, ali tem uma casa de carnes, né, gourmet. Não é tão açougue, sim. Não. É a carnes.com, né? Que já trabalha na carne gourmet. Todo dia eu fui lá no domingo, Zaidan, para comprar um corte. Uhum. Rapaz, lotado, tinha fila. E aí, Fabiano, eu observei também essa questão social. No Brasil nós temos mania de classificar a sociedade, né? Classe A, classe B, classe C, classe média, classe alta. Mas acontece que, por outro lado, as pessoas parecem que também, independente da classe social, e eu tenho percebido isso, que aprenderam a degustar uma carne de boa qualidade. Porque nós falamos isso lá nos nossos trabalhos sobre melhoramento genético, nutrição, um protocolo nutricional para melhorar a carne. E as pessoas parecem que estão entendendo isso e estão cobrando isso do setor, em especial do varejo, né, de ter uma carne de melhor sabor, de melhor qualidade, mesmo que isso custe um pouco a mais, Aidan. Porque o grau de informação sobre o que é a qualidade de carne tem sido maior, tem sido cada vez maior. E tem o paladar, né, Zaidan? Exatamente. Depois Hoje é comum as pessoas falarem em carne com índice de marmoreio. 10 anos atrás, quem que falava isso? Somente médico veterinário, consultor de mercado. Hoje não. A pessoa quer buscar uma carne, eu quero uma picanha com marmoreio, que é a gordura entremeada, que dá sabor, não é?
Então, hoje as pessoas estão recebendo mais informações, a internet é importante para isso, elas estão sabendo o que significa uma carne de qualidade, o que significa você abater uma novilha. O Fabiano falou agora há pouco da valorização do preço da fêmea. O preço da novilha hoje está muito perto do preço da arroba de boi. E a premiação no abate de uma novilha chega a ser a mesma premiação, R$ 3, R$ 4 acima do valor da arroba, do boi gordo. Inclusive, falando em mercado internacional, a China paga por fêmea preço de boi, né, Fabiano? Paga preço de boi. Tem uma consideração importante, né? O boi China, ele tem uma classificação dos 30 meses até 4 dentes, que é um fator importante para o mercado chinês. E aí, eu observo isso, você vai ter nas propriedades rurais, você não tem como abater um boi mais cedo e parte da sua boiada um pouco mais tarde. É natural que isso aconteça, né, de uma maneira geral, né, e você tenha essa carne que é consumida internamente no Brasil, mesmo essa carne commodity que o Éder citou, ela melhora em qualidade também, porque os animais vão ficar automaticamente mais precoces. Estamos chegando ao intervalo comercial, agora são 8 horas e 23 minutos. Para você que chegou agora, nós conversamos com o jornalista Fabiano Reis, apresentador do programa Agricultura BR do Canal do Boi, que concorre a um prêmio nacional que escolhe os melhores profissionais de diversos segmentos da nossa economia. Ele concorre com mais 2 outros profissionais na área de pecuária. Podemos ir já para o intervalo? Voltamos na sequência. 8 horas e 27 minutos, estamos de volta com o CBN Agro. Hoje tenho a satisfação de substituir o nosso companheiro Éder Campos, que é o titular aqui do programa. O Éder está com a voz um pouco comprometida, não sei se foi gripe ou se ele... nesta semana o Éder foi pisteiro de um leilão, de uma ação social muito importante do Canal do Boi. É um leilão beneficente à Casa da Criança Peniel, que teve lotes doados por voluntários, e o leilão contou também com a participação de voluntários. O Éder foi pisteiro desse leilão e ele gritou muito para aumentar os lances. Foi bom, né, Éder? Vendi bastante. Viu? Vendeu bastante? Arranquei ali do vários lances ali. Mas não foi isso não, Zaidan. Além disso, viu, foi a semana muito quente que a gente teve em Campo Grande, rapaz. Nunca peguei uma Campo Grande tão quente como essa semana, viu? Quente demais. E aquele entra e sai de ar-condicionado, porque essa semana os ar-condicionados não estavam nem aguentando também. Até eles estavam querendo outro ar-condicionado, tão calor que estava, né? E esse abre porta, fecha a porta, sai do ar frio e entra para o ar quente, foi realmente... judiou bastante aí da garganta, né? Mas vamos recuperando. Nosso convidado especial de hoje é o jornalista Fabiano Reis, apresentador do programa Agricultura BR do Canal do Boi, que concorre a uma premiação nacional. Na verdade, já foi premiado. Ele só, a etapa final, que será no final de novembro, não é, Fabiano? Vai contar com votos do público pela internet. Como é que é isso, hein? Como é que é isso, Fabiano? Explica pra gente aí. Maravilha, Jorge. Eu e os 2 colegas, né? O Sérgio de Oliveira, da DBO Editores, o Sidney, do canal concorrente, do Terra Viva, nós já estamos os 3 premiados. Né? Os 3 já estão premiados, né? Já vamos receber o prêmio. Entre os 3 de cada categoria, não só essa, mas das 27 categorias que estão contempladas na economia brasileira, se elege um destaque. Quem elege destaque é a população, é o voto direto pela internet, né, que escolhe o destaque entre os 3. Né? E é importante lembrar que está entre esses colegas, esses companheiros de trabalho, né, que trabalham em outros órgãos de imprensa, né, é sempre uma honra, até porque a gente tem muita gente boa trabalhando no Brasil e tratando, né, o agronegócio de uma maneira muito séria. Legal. 8 horas e 30 minutos, já CBN Repórter, mas eu queria levantar uma questão aqui, até para vocês comentarem, Fabiano Reis e Éder Campos, depois do CBN, Repórter CBN, Isso. que é o seguinte, já falamos aqui que os preços do boi gordo estão em alta em todo o país. Outubro terminou assim, alta de 10% no preço a prazo no Rio Grande do Sul, alta de 10% no
no Pará, em Mato Grosso do Sul, 7%, se não me falha a memória, segundo dados da Scott Consultoria. Ou seja, o preço do boi está bombando e em ascensão. E ontem o indicador CPEA, que é obtido através de pesquisas que o Centro de Pesquisas da Exalc faz com pecuaristas, com a indústria frigorífica, terminou o dia em baixa. Baixa de menos cerca de 0,5% de queda. Quer dizer, uma incoerência dentro da realidade que nós estamos vivendo. Eu queria que vocês comentassem, lembrando que o indicador CPEA será reformulado a partir do ano que vem. Nós vamos para o repórter CBN e você fica agora atualizado com as principais informações do Brasil e do mundo. 8h34 no horário de Mato Grosso do Sul. Nós estamos de volta com o CBN Agro. Hoje eu substituo o nosso companheiro Éder Campos, mas que está aqui conosco nos estúdios. Eu, Jorge Zaidan. Exatamente. E o nosso Jorge convidado Zaidan. especial de hoje é o jornalista Fabiano Reis, apresentador do programa Agricultura BR do Canal do Boi, que concorre a uma premiação nacional, agora aguardando votos pela internet para consolidar essa premiação, que na verdade já existe, não é, Fabiano? Onde que eu entro aqui, Fabiano, Isso. para poder votar em você? E onde é que entra Onde aí? que entra aqui? O que eu digito aqui? Prêmio Especialistas. Peraí, prêmio especialistas. Vou digitar aqui no meu celular, hein? .com.br. .com.br. Vou achar você lá. Vai, Mas segue eu aí. levantei uma questão antes do repórter CBN, que foi a seguinte: o preço do boi está subindo, está em recuperação, está caminhando para ter os valores nominais maiores da história, por arroba, e até valores reais também, em função de duas coisas principalmente. A oferta restrita, muito restrita, de gado pronto para ser abatido. O pecuarista está segurando porque acredita que ainda possa haver mais aumentos. E também o mercado internacional e o mercado interno. As demandas lá fora e aqui estão aumentando, ou seja, a fome com a vontade de comer. Resultado, preços do boi em alta. E ontem o indicador CPEA, que é formado através de entrevistas que o CPEA faz com produtores, com frigoríficos, terminou o dia em queda. Uma queda relativamente leve, mas foi queda, na contramão de tudo aquilo que todo mundo está dizendo. Eu levantei essa questão para vocês comentarem, eu vou começar com o Fabiano. Bom, Zaidan, vocês me conhecem há algum tempo, né? Talvez quem está nos acompanhando pela CBN não tenha ouvido diretamente eu comentar isso no programa de TV, mas eu não utilizo dados do CPEA, porque também não acredito tanto neles. Eu não vou discutir a metodologia de aplicação, de abordagem que a instituição faz. É uma instituição muito séria. Vai mudar. Para o ano que vem vai se ter uma situação que pode ser melhor, né, em relação a essa abordagem, mas eu não acredito muito. Eu vou contrapor esses dados. Não vou falar nem se o dado do CPEA está certo ou está errado. Mas uma sexta-feira é comum você ter um volume de negócios menor. É normal que você tenha indústria comprando menos, né, numa sexta-feira. Não é uma coisa absurda. O que seria absurdo é o pecuarista, estando informado, tendo acompanhado a semana inteira um movimento e um valor de arroba, chegar na sexta-feira ele ceder. Acho muito difícil ter acontecido. Mas ontem, sexta-feira, pegando essa sexta-feira, dia 1º de novembro, nós podemos considerar alguns fatores que são relevantes. A arroba, o famoso contrato de outubro de 2020, fechou em alta mais uma vez. 188. Fechou em alta mais uma vez. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, que eu considero bastante importante. Ontem nós tivemos a Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia, divulgando dados das exportações brasileiras totais. Bons, excelentes números para a soja. Soja quase não tem no Brasil, né? Essa é uma área de especialidade minha. Estão varrendo os armazéns por aí. Milho, um volume muito alto, mais de 6,5 milhões de toneladas exportadas. Milho, esse estoque que a Conab está dizendo, vou até dizer por aqui também, Éder e Zaidan, esses estoques que a Conab tem insistido, eles vão ter que ser revisados. Não é real, ele é mais baixo do que esse que está sendo apontado mês a mês, eu acompanho esses dados, tem que ser, e isso representa, né, um motivo para a pecuária brasileira de desafio. Ano que vem, primeiro semestre, vai ter menos milho ainda disponível, então é bom abrir o olho com isso. E divulgou os dados, vou chegar agora no de pecuária,
para a carne bovina, de uma exportação que ficou acima de 160 mil toneladas e uma tonelada de carne que chegou a 4.624 dólares. A tonelada da carne bovina exportada no Brasil sobe mês a mês. Tonelada da carne bovina exportada pelo Brasil sobe mês a mês. E isso é um fator muito interessante. Nós devemos também observar quanto, né, que claro que você tem aí cerca de 20% da carne bovina brasileira que é exportada, mas ela está se elevando. Esse volume não para de se elevar. Mês a mês, você tem um volume maior. Quer dizer, temos um valor elevado da tonelada, temos um dólar na casa de R$4 e a indústria exportadora está ganhando dinheiro com os embarques. Exatamente. Esse fator de a gente estar vendo mês a mês, não faz pouco tempo que eu estava olhando aí a tonelada da carne bovina abaixo de 4 mil dólares, 3.800 dólares. Não faz muito tempo isso. E, de repente, você tem ali um reposicionamento. O fato é que tem gente que vai dizer que o impacto tem que ser sobre uma parcela da pecuária por conta dos 20% que é exportado. Esse volume tem se elevado mês a mês, eu insisto que o volume é maior todo mês. Essa história de falar que é só 20% também é algo que tem que ser revisado. E esses valores Esses 20% estão subindo também. Sim, subindo. O volume exportado aumenta no seu todo e o valor da tonelada exportada também, chegando agora a esses 4.624 dólares. A questão é como é que isso também, isso é um outro fator importante, como é que isso se distribui em toda a cadeia produtiva, né? E eu fico sempre muito de olho em relação a quem produz, né? Quem produz também tem que ter, né, parte desses ganhos. As indústrias negociam muito bem, fazem seus contratos muito bem. E olha que estão ligando, desculpa te interromper, estão ligando para o pecuarista atrás de matéria-prima. Exatamente, Jorge. E vou dizer mais. Quando nós falamos isso, eu estou falando de um cenário considerando moeda norte-americana. Já é um cenário extremamente positivo. Se eu for pegar e traduzir isso em reais, aí é um cálculo diferente, você tem que considerar o dia, como é que estava o câmbio, aquela coisa toda, quando que saiu a carne do Brasil, nós vamos chegar a um faturamento de indústria frigorífica exportadora muito mais elevado. A situação é muito melhor do que essa, que é desenhada quando você coloca ali só o volume e os valores em dólares. Quando eu trago isso para reais, eu vou trazer uma situação muito, muito positiva para a indústria e que não se está distribuindo. Essa alta de arroba, ela poderia ser melhor, quem transporta o gado, a situação poderia ser melhor, assim por diante. Isso eu não tenho dúvidas disso. Desde que ela não fosse repassada para o consumidor, que esse é o grande problema. Não pode também ser repassada essa alta para o consumidor, porque o consumidor tem melhorado muito pouco, muito pouco se consegue, o seu poder de compra. Estamos melhorando, Éder Campos. Ainda acredito que só em 2021, não sou pessimista não, sou muito otimista, mas em 2021 é que nós teremos um cenário bem mais tranquilo para a nossa economia. E esse valor do boi não pode ser repassado para o consumidor. Ele tem que ser dividido, esse ônus tem que ser dividido com a indústria frigorífica, que está ganhando muito dinheiro, principalmente os exportadores, e o varejo também. É complicado o Brasil, né, Zaidan? Porque a gente vê aqui instituições financeiras ganhando muito dinheiro sobre a população, sobre o consumidor. A gente vê a indústria da carne ganhando dinheiro sobre o pecuarista e sobre o consumidor. Então, a nossa economia ela precisa mudar, não só nessas questões que o governo tem levantado de planos de contenção, né, de reforma disso, reforma daquilo. Mas eu acho que precisa de um amadurecimento mais ético por parte das indústrias, por parte das instituições, de modo onde a economia toda seja beneficiada. Eu sou capitalista, eu gosto do mundo capitalista, mas eu tenho preocupações com o capitalismo esse que é mais agressivo, que é mais voraz, né? Eu vejo que as pessoas precisam, da mesma forma que a indústria precisa de capital, as pessoas também precisam de capital. Porque se a gente também for muito agressivo, de modo que o consumidor ele fique impossibilitado de comprar, quem vai ser penalizado vai ser a indústria, vai ser o comércio. Então a gente tem que achar um equilíbrio entre todas as partes. Porque eu aprendi muito cedo que um negócio só é bom quando todas as partes envolvidas são beneficiadas e todos saem satisfeitos. Claro. Né?
Mas a gente não vê isso no capitalismo, em especial no Brasil. E não estou falando de governo, não. Eu estou falando do empresariado. Eu estou falando do comércio. Eu estou falando da indústria. As pessoas querem ganhar muito, 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 muito e estão esquecendo, né, de que sem consumidor também não tem indústria. Né? Bom, falando aí sobre essa questão do preço, o aumento do volume da carne, o Fabiano estava comentando agora, vocês falando, eu rapidamente aqui peguei um levantamento da Scott Consultoria, que tem como fonte o USDA, o Departamento Americano de Agricultura e a FAO, sobre o consumo de carne em 2019. Né? O Brasil hoje, isso quilo habitante ano, é o consumo de carne bovina nos principais países exportadores, tá certo? O Brasil, 37,7 quilos habitante ano. Esse é o consumo no Brasil. Estados Unidos, 37,2, que também é um grande exportador de carne. A Austrália, 26,2 e a China, 5,7. Esse é o consumo de carne bovina na China. Porque, aliás, esse da China, 5%, é excelente, hein? 5 quilos. 5 quilos, perdão? 5 É excelente, quilos, porque já foi meio quilo por habitante. Por habitante. Está subindo e vai subir mais. Agora, se todo mundo consumisse como argentino e uruguaio, não teria carne. Ou como a mãe do Valdir, né? Lá em Paranavaí, que ela tá? Maria Alva, lá no Paraná. Gosta de carne, Valdir? Chama lioa, né? Bom, e outra coisa que acho que a gente tem que salientar, né? Que esse aumento de preço, aumento de volume da carne, né? A gente tem que pensar também na velocidade da produção. O pecuarista, o setor vai ter que aprender a aumentar a velocidade da produção. Boi de 3 anos no pasto já não vai dar mais. Tem que ser boi de 2 anos no máximo, né? Outra questão... Mas ainda está um pouco longe disso. 3 anos está bom. Por enquanto, na média, se ficar, está excelente. Então, mas nós vamos ter que trabalhar para isso, para diminuir. Né? Segundo, vamos ter que ser velozes como o Paulo Cruz, que já está chegando aqui. Ele está doido para na falar. velocidade. Por sinal, eu estou até... um boi de 2 anos e meio. Boi de 2 anos e meio. 2 anos e meio. 30 meses, essa marca que a China colocou, isso vai se transformar em uma espécie de regra. Não, e outra coisa, o aumento da quantidade de animais. Eles vão ter que ter mais animais. O aumento de confinamento, ou seja, olha o impacto que tudo isso vai trazer, tá certo? Bom, eu vou só terminando por aqui o meu comentário. Antes de eu finalizar, nós estamos falando sobre a premiação de especialistas do ano também, que Fabiano Reis vai ser votado. Quero convidar todo mundo para votar. Entra lá, www.premioespecialistas.com.br. Tá certo? Digitou aí? Vamos digitar de novo. Premioespecialistas.com.br. Você vai votar em várias categorias. E eu tô chateado, Zaidan. Porque tem uma categoria que é automotivo, dos melhores especialistas do ano. O Paulo Cruz não tá nele, rapaz. Não tá. Tá a Cleide Silva do Estado de São Paulo, tá o Paulo Campo Grande 4 rodas, tá o Marcos Vinícius Gasques. E cadê o Paulo Cruz, gente? Para eu votar nele aqui. Paulo Cruz, chega aqui, vem cá. Vem cá, já. Isso, acelera. Vamos já aqui então, Paulo. Bom, obrigado, Fabiano Reis. Parabéns pela escolha, sucesso nessa votação pela internet, obrigado pela sua entrevista aqui no CBN, obrigado, Éder. Obrigado a vocês, Aidan. Obrigado aos nossos ouvintes da Rádio CBN. Vem aí o Paulo Cruz e sua equipe bem veloz. Até a próxima. CBN Agro, com Éder Campos.